Olá, detetives! Prontos para desvendarem o mistério de hoje? Então me diga, o que é? Mais vasto que o mundo, mais alto que o céu e mais fundo que os mares? Você sabe o que é? Para desvendarmos o mistério de hoje, vamos ler o Evangelho de Lucas, o capítulo 15. No comecinho do capítulo 15, Jesus estava conversando com algumas pessoas e que eram consideradas pecadoras pelos escribas e os fariseus, que eram estudiosos da lei de Moisés. E eles eram considerados pecadores pelos escribas e os fariseus porque eles não seguiam as leis de Moisés. Então Jesus respondeu a eles por que ele estava conversando com aquelas pessoas, mas respondeu usando uma parábola. Na verdade, ele usou três, a gente vai ver só uma. Mas o que é parábola? Parábola é uma história que conta a situação do dia a dia daquelas pessoas, daquela época, no caso, para ensinar alguma coisa. Então, Jesus contou a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. A primeira pista nossa, então, está no versículo 11 e 12, que é quando o pai tem um pai e ele tinha dois filhos. O mais novo chega para ele e pede uma coisa bem estranha. Estranha? Você vai ver por quê. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Parte dos bens seria a herança. Ele estava pedindo a herança, mas herança é uma coisa que se dá, que se ganha depois que os pais morrem. Pois é, e ele pediu para o pai. E o pai, ok, ele deu. Deus também nos deu um presente, assim como esse pai deu a herança, o presente, a herança para o filho mais novo, Deus também nos dá um presente, que é a vida. Mas nós não podemos fazer a mesma coisa que esse moço. Esse moço, ele queria a herança dele para gastar, para usar longe do pai. Nós não devemos viver a nossa vida longe de Deus, longe do amor de Deus e desprezar as coisas que Deus nos dá. Porque senão existem consequências. E a gente vai ver agora na pista 2 o que acontece. Esse moço então pegou toda a sua herança e fez tudo o que ele queria. Ele comprou tudo que ele queria, ele festou, ele gastou em tudo, tudo que teve vontade ele fez. Só que não durou para sempre. O dinheiro acabou. Então, ele chegou uma fome no país e ele não tinha o que comer. Então, o que ele fez? Ele foi e pediu emprego. Ele foi trabalhar. Só que deram um trabalho para ele que era cuidar de porcos. Em Israel, porcos são os animais mais sujos, ele é considerado um animal imundo. E trabalhar, então, cuidando de porcos, era o pior trabalho que existia na época. Mas ele não teve escolha, ele fez isso para não morrer de fome. E quando ele estava lá cuidando dos porcos, ele se tocou, se deu conta de que, nossa, os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo hoje. Ah, eu vou voltar para casa, vou pedir para meu pai um trabalho. Não quero que ele receba eu como filho, porque eu sei que eu fiz errado de querer viver longe dele, mas pelo menos como empregado, eu vou voltar para casa. Então, o que a gente aprende com essa parte da história? Não dá para viver longe de Deus, desprezar o amor dele. É Deus quem nos deu a vida, Ele é quem nos dá alegria. Longe de Deus, a gente não tem alegria na vida, não tem um propósito, uma missão, porque é Deus quem nos dá uma missão para a nossa vida, um propósito, e é por isso que nós devemos estar com Ele sempre e valorizar o amor dele. Então, vamos ver o que acontece na pista 3. Então, do versículo 18 ao 24, a gente encontra esse moço indo para casa de volta. Imagina, quando ele apareceu de longe, a Bíblia nos conta que ele estava de longe e o pai enxergou ele, ou seja, o pai dele esperava que ele voltasse um dia, ele tinha esperança disso. Quando viu o filho, ele saiu correndo para abraçar o filho. E o filho, imagine, cuidava de porcos, não devia
tomar banho já fazia tempo, então estava fedido, estava sujo, estava descalço. O pai nem se importou, não. Ele foi lá e deu um abraço gostoso no filho. E ele pediu para um dos empregados: venha, traga uma roupa para o meu filho, uma roupa nova, põe um anel na mão dele e vamos por sandálias. Por que tudo isso? A roupa e o anel para mostrar que ele fazia parte de novo da família. O pai não queria que ele fosse empregado, o pai queria ele como filho, como ele sempre foi. E sandálias, porque só escravos andavam descalços naquela época. Então, o pai ainda mandou fazer uma festa, porque ele estava muito feliz com a volta do filho. E na Bíblia diz isso. Lucas 15, 7 diz: a festa no céu por um pecador que se arrepende. Foi Jesus quem disse isso. Assim como aquele pai ficou feliz com a volta do filho. E ainda, se a gente tem dúvida do amor de Deus, é só a gente pensar mais um pouquinho e lembrar que Deus enviou seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna. Então a gente aprende que a gente deve reconhecer quando estamos errados, assim como aquele moço reconheceu quando ele estava errado. Ele pediu perdão para o Pai pelos pecados, pelo que ele fez de errado, e a gente deve fazer isso com Deus também, pedir perdão pelos nossos pecados quando erramos. E depois, mudar de atitude e viver obedecendo a palavra de Deus. Então, desvendamos o nosso mistério de hoje. Sim, é o amor de Deus que é mais vasto que o mundo. É o amor de Deus que é mais alto que o céu. É o amor de Deus que é mais fundo que os mares. E aprendemos nessa lição, então, que Deus é amor e que nós somos amados muito por Deus, muito demais. E devemos demonstrar esse amor ao próximo por meio de atitudes. E em 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tchau!